tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui na nossa aula sobre citoesqueleto. Cito, célula, esqueleto, estrutura. Você já pensa logo, é o esqueleto da célula. E tudo bem, a gente pode sim pensar dessa forma, porque o nosso esqueleto, ele tem esse papel aí de nos dar estrutura, né, ajuda o formato do nosso corpo, e sim, o citoesqueleto ele passa por isso, né? Então, uma rede complexa de fibras proteicas encontradas nas células eucariontes. Nas procariontes ele é muito pouco desenvolvido, tá? E ele vai possibilitar a essa célula diferentes formatos. Você já deve ter percebido em algumas pesquisas que você tenha feito que as células não têm um formato só. Tem vários formatos, células mais alongadas, retangulares, mais quadradas, arredondadas. E esse formato, ele se deve, quem mantém esse formato é esse citoesqueleto, além da possibilidade de movimentação. Né? Essa célula, algumas células têm maior capacidade de movimentação, às vezes até algum deslocamento, e isso se deve também ao citoesqueleto. Mas quem compõe, né? Quem são essas tais fibras que compõem o citoesqueleto? Elas estão aqui maravilhosamente bem ilustradas. Estamos falando aí dos filamentos intermediários, você está vendo aqui, os chamados microtúbulos e também os filamentos de actina, que também podem ser chamados de microfilamentos. O que a gente vai fazer? Vamos então conhecendo e você vê que eles estão assim, né, espalhados ao longo da célula, do interior da célula, e aí a gente vai ver então o papel deles para você entendendo, né, a importância dessas fibras proteicas aí nesse citoesqueleto. Vamos lá? Vamos começar então falando dos microtúbulos. Os microtúbulos eles estão aí compostos por proteínas de tubulina. Como eu falei para vocês, essa grande fibra é uma grande fibra proteica que ela está aí no citoplasma dessa célula. E os microtúbulos ele têm um papel aí de compreensão, de resistência dentro dessa célula e vai, claro que, possibilitar a um modelamento dessa célula e uma sustentação realmente daquele formato. É interessante falar que os microtúbulos, junto com os microfilamentos, eles atuam desde lá da embriogênese. Lá na parte da formação do embrião, a gente tem uma etapa que é a morfogênese, que esse embrião ele vai tendo uma alteração no seu formato, ele vai ali mudando, vai tendo migração de células e os microtúbulos, os microfilamentos já estão atuando desde lá, permitindo aí essas alterações corporais, já que está ali, né, ainda numa estrutura, naquele início, né, da formação desse embrião. Então, essa parte de sustentação, ela serve como um caminho para organelas. Algumas organelas que demandam uma movimentação, elas estão como se sob trilhos ali dos microtúbulos para que elas possam se movimentar, né? Eles vão formar os centríolos. Os centríolos, quando você estudou aí nas nossas aulas aqui sobre organelas, você viu que os centríolos, eles têm uma função importante na divisão celular. Eles vão estar aí formando o fuso para que haja uma divisão celular, para que os cromossomos eles possam então ir para polos opostos e que haja formação de novas células aí. É essencial a gente estar o tempo inteiro aí passando por esse processo, renovando as nossas células, produzindo gametas, no caso das mulheres, os ovócitos e nos homens, os espermatozoides. Esse processo de divisão, ele é regido pelos centríolos. E os centríolos, então, são formados aí por esses microtúbulos. Além de estruturas de locomoção, que algumas células possuem, como cílios e flagelos. Flagelos, um prolongamento, que permite um deslocamento de algumas células, e cílios, muitas vezes nas superfícies de algumas membranas plasmáticas, tem umas pequenas projeçõezinhas. Esses cílios que se movem, às vezes para deslocamento de algumas substâncias, às vezes até para remoção de algumas áreas, de algumas substâncias, como tem, por exemplo, na nossa traqueia, microcílios ali para que algumas impurezas não caiam aí na nossa cavidade pulmonar, mesmo nos nossos pulmões. Então, esses cílios e flagelos, a partir aí dos microtúbulos. Isso é bacana. E aí a gente vai aqui para os microfilamentos, também chamados de filamentos de actina. Eles atuam aí também produzindo uma tensão para essa célula, uma atração para alguns movimentos e também na sustentação das células. E aí a porção assim, mais externa ali do citoplasma, ela tem uma consistência mais em gel. E
os microfilamentos eles vão atuar também permitindo, favorecendo que essa parte ali mais externa do citoplasma ela tenha essa consistência. E além disso, os filamentos de actina, né, ou microfilamentos, eles vão compor as microvilosidades. A gente tem nas nossas células intestinais um diferencial na membrana dessas células, que são as microvilosidades. São alterações nessa membrana plasmática, a gente chama de especializações de membrana plasmática. Você pode estudar isso comigo aqui nas nossas videoaulas. E essas especializações aumentam a superfície de absorção, a superfície de contato. Então, permite que o nosso intestino seja super eficaz nessa missão de absorver. E nesses microfilamentos, quem está ali no centro deles, mantendo essa estrutura deles assim, essa projeção para fora da célula, são justamente os filamentos de actina. Então, permitiu um formato diferenciado para essa célula. Ao invés de ser uma superfície lisa, ela é uma superfície ondulada, com uma maior superfície de contato. E quem está ali nesse interior são justamente aí os filamentos de actina. E outra muitíssimo importante é a relação com a questão da mobilidade celular, ou a motilidade, a possibilidade de movimentação dessa célula. Sempre aí você com certeza já ouviu falar dessa dupla, que é a dupla actina e miosina. A gente tem a possibilidade, eu estou aqui super me movimentando, estou realizando contração muscular, estou falando, estou me movendo, meu coração aí está controlando de forma autônoma o batimento cardíaco, está rolando contração muscular. E a contração muscular se deve justamente pela parceria das proteínas actinas com uma proteína que a gente chama de uma ATPase, que é a miosina. A miosina, ela é uma proteína mecanoquímica que ela consegue utilizar a partir de substâncias químicas, ela consegue produzir movimento. E aí ela vai deslizando sobre a actina. Então a miosina e a actina, elas vão fazendo esse trabalho, gastando ATP, gastando energia, elas vão deslizando umas sobre as outras e permite então uma movimentação na célula. A célula realmente consegue se movimentar, ela consegue se contrair e restaurar. Então, estou falando de movimentação de células, de contração e relaxamento. Nessa alteração, eu estou falando então da parceria entre a actina, ou seja, esse microfilamento, e a miosina, que é aí essa ATPase importante, essa proteína importante que está aí compondo aí esse citoesqueleto também. Então, falou de mobilidade, falou de contração, estou falando dessa dupla imbatível. E aí a gente vai então para os filamentos intermediários, né? A gente está vendo eles aqui, então os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles, você repare, que eles estão presentes apenas nas células animais, que é um diferencial aqui, essa presença nas células animais. E eles compõem aí como se fosse a moldura permanente da célula. Muitas vezes as células elas vão assim se degradando, mas olhando ali no microscópio, permanece ainda os filamentos intermediários mantendo ali aquela estrutura da célula. Isso é muito interessante, assim, tamanha importância nessa questão da sustentação. Eles têm também a capacidade de suportar tensão, assim como os microfilamentos. Então, ter essa capacidade dessa tensão sobre a célula, ela não vai se arrebentar tão facilmente, ela tem a capacidade de suportar um pouco dessa tensão. E essa dupla aí, os filamentos intermediários e os microfilamentos, dão essa capacidade para essa célula. E eles também têm uma característica importante, que é possibilitar a fixação da posição de algumas organelas. Você olha ali no microscópio e fala, essa organela ela fica nessa região aqui, por que ela está nessa porção? Se essas organelas elas estão dentro de um citoplasma ali fluido, gelatinoso, às vezes mais líquido. Como que pode ela ficar nessa posição? Pois é, a gente tem essa redezinha ali de filamentos intermediários que ajuda ela a manter aquela posição. E isso, né, antes da gente entender muito bem, da ciência entender muito bem sobre o citoesqueleto, tinha essa curiosidade, né, de como que as curas ficavam numa posição estando numa grande piscina fluido-gelatinosa, né? E aí eu quero fechar falando para você que os filamentos intermediários, eles também compõem os desmossomos. Desmossomos são como se fossem uns rebitezinhos que vão prender ali as duas células. Então eles estão, imagina que eu tenho duas células, prendendo ali, fixando essas duas células, eu tenho esse discozinho proteico que é também formado aí por filamentos intermediários. Eles são um tipo também de especialização de membrana para manter aí a proximidade entre as células. E assim,
Você conheceu, então, um pouco de cada uma das 3 principais proteínas que compõem o citoesqueleto? Filamento intermediário, microtúbulos, filamentos de actina. Fechamos a nossa aula. Faz uma pausa, tira uma foto, faz um resumo e estuda. Foi um prazer ter você por aqui. Tchauzinho!